Olha só, hoje pela manhã eu quero ler com os irmãos o texto de Lucas capítulo 23, nós vamos ler do verso 32 ao 43, Lucas 23, do verso 32 ao 43, é aquela história muito conhecida do Evangelho, que é a conversão daquele ladrão que foi crucificado junto com Jesus, no dia da crucificação do Senhor, e aqui nós temos a história da conversão. Foram dois ladrões e um deles se converteu ao Evangelho, e eu queria conversar com os irmãos então a respeito dessa história e sobre a experiência de conversão e salvação também para todos nós. E vamos ler então, o texto diz assim, Lucas 23, a partir do verso 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Quantas vezes foi repetido isso? Jesus, salve a si mesmo e a nós. Mas essa era justamente a coisa impossível. Porque se Jesus salvasse a si mesmo, ele poderia salvar a nós? Justamente o fato de Jesus não salvar a si mesmo, é porque ele não salvou a si mesmo, mas ele se entregou e morreu, é que eu e você podemos ser salvos. Mas todos eles diziam: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Verso 40. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Vamos ler juntos a oração que ele fez no verso 42? Vamos ler juntos? E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino, Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, o que Jesus falou? Que hoje você estará comigo no paraíso. Amém, irmãos? Eu gostaria de conversar sobre a conversão desse ladrão e alguns ensinos para nós sobre a verdadeira experiência de conversão e salvação. Para a gente falar dessa experiência desse homem, eu acho que é importante a gente destacar, para começar, destacar 3 detalhes aqui, que os evangelhos falam sobre esses homens e sobre esse ladrão que se converteu. O primeiro detalhe é que eles acompanhavam Jesus pela via crucis. Lucas 23, o verso 32 diz: e também eram levados, enquanto Jesus estava sendo levado do pretório para o Gólgota, também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com eles. Então esses dois, eles estão acompanhando tudo que está acontecendo desde lá do pretório, quando Jesus lá foi espancado, humilhado,
E agora, naquela peregrinação para o Gólgota, quando o José de Arimateia vem e carrega a cruz, Jesus vai andando, as pessoas zombando de Jesus, e aqueles dois estão caminhando juntos, acompanhando aquele cortejo de execução e vendo tudo o que está acontecendo. O segundo detalhe que a gente precisa destacar aqui é que esses homens são chamados aqui em Lucas de malfeitores. O que é um malfeitor, irmãos? Malfeitor é uma pessoa que faz o mal. Esses aqui não eram ladrões de galinha. Eles não eram ladrões de galinha, eles eram pessoas perversas. O Evangelho de Mateus e Marcos chama eles de ladrões. Eles eram ladrões. E a palavra, na quarta-feira a gente conversou sobre isso aqui na igreja, no culto. Na língua grega tinha duas palavras que eram usadas para designar os ladrões. Eram o kleptos, e é daí que vem a palavra kleptomaníaco, o kleptos e o lestai. O kleptos é aquele que pratica furtos. Ele rouba a coisa sem a pessoa ver. Aquele que furta alguma coisa. O lestai é um ladrão violento. O lestai, ele não furta, ele rouba. E ele rouba com violência. Ele maltrata, ele espanca. Se ele precisar espancar para roubar o que ele quer, eles vão lá e espancam. A palavra grega usada para esses dois homens que estão sendo crucificados com Jesus é a palavra lestai, ou seja, eles eram malfeitores e eles eram ladrões perversos. Eles torturavam suas vítimas. Por exemplo, quando Jesus foi entregue para ser crucificado, eles soltaram um ladrão chamado, vocês lembram o nome do ladrão? Barrabás. A Bíblia fala que soltaram Barrabás. Barrabás era um ladrão e ele também é chamado de lestai. E a Bíblia fala que Barrabás, ele era esse lestai e ele praticou homicídio. Ele era um assassino. Nós estamos falando desse tipo de gente, amém, irmãos? Porque nós precisamos entender esses detalhes para entender aqui a riqueza dessa história, dessa conversão. Então, eles são chamados de malfeitores, e em terceiro lugar, terceiro detalhe, os dois insultavam a Jesus no início. Isso é importante porque Lucas, aqui no capítulo 23, no verso 39, fala que um dos malfeitores blasfemava. Mas Mateus fala que no início, lembra que eles estão no pretório com Jesus e eles vão acompanhando agora, eles vão ser crucificados e vão acompanhando também aquela marcha de crucificação. Mas no início, os dois blasfemavam e insultavam a Jesus. Isso está em Mateus capítulo 27, 44, que diz assim: também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. E aí, a palavra de Deus nos diz que naquele dia, em algum momento de toda aquela crise e situação, um daqueles dois malfeitores perversos e violentos se converteu para Jesus. Entregou sua vida para Jesus. Teve uma experiência de uma real conversão. Uma conversão verdadeira, porque ele faz uma oração, onde ele entrega a sua vida para Jesus. Ele diz: Senhor Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Lembra de mim, tem misericórdia de mim, não se esqueça de mim. E qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Ele foi salvo ou não? Teve uma conversão verdadeira ou não? Teve.
E aí eu queria ver com os irmãos, então, pelo menos rapidamente, 4 lições que nós podemos aprender com a conversão desse ladrão na cruz. 4 lições sobre a experiência da verdadeira conversão e de salvação que nós podemos aprender aqui. A primeira, irmãos, é que qualquer pessoa pode ter uma verdadeira experiência de conversão e salvação. Amém? Qualquer pessoa pode ter uma verdadeira experiência de conversão e salvação. Por quê? Porque se tinha algum candidato a não se converter no Evangelho, não eram esses 2 aqui? Homens malignos, ladrões perversos, que estavam agora sendo executados por seus crimes, e revoltados, porque no início, lembra que eu falei? No início, os 2 insultavam a Jesus. Gente má, gente perversa e gente que está revoltada. Mas um se converteu. Qualquer pessoa, a gente nunca sabe, meu irmão, aonde a semente do Evangelho, em que coração pode cair e produzir fruto. Mas qualquer pessoa pode ter uma verdadeira experiência de conversão e salvação. Por isso, a segunda lição, a oportunidade de conversão e salvação, ela existe até o último momento da vida. Amém, irmãos? Qualquer pessoa pode se converter. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem alguém que preocupa você, que você ama, e que está revoltado, distante do Senhor, tomando caminhos ruins? Pois o Evangelho ensina que qualquer pessoa pode voltar, pode se converter para Jesus, pode ser salvo, amém? E a palavra nos ensina aqui que a oportunidade da conversão e salvação existe até o último momento da vida, porque esse homem aqui, ele viveu uma vida de crimes, mas chegou no finalzinho da vida, aconteceu o que com ele? Ele se converteu. A oportunidade de salvação, ela existe até o último momento da vida. A terceira lição, por isso que eu e você, nós devemos testemunhar e orar até o fim pela conversão e salvação das pessoas. Amém, irmãos? Nós devemos testemunhar e orar até o fim pela conversão e salvação das pessoas. Por que isso é importante? Sabe por quê? Porque na nossa humanidade, na nossa limitação, tem pessoas que a gente olha e fala assim, esse não tem mais jeito. Já aconteceu com você ou não? Tem pessoas que a gente olha e perde a fé de que podem ser curadas e transformadas por Jesus, salvas por Jesus. E tem pessoas que a gente não apenas perde a fé, a gente não sabe nem se a gente quer que elas se convertam, não é verdade? Tem pessoas que você olha e fala assim, rapaz, Senhor, esse aí eu não sei nem se eu quero que mude, né? Porque não gosto dessa pessoa, e acho que esse aí é um lestai, é um bandido, e esse aí merece mesmo ir para o inferno. E aí, Jesus nos dá um exemplo aqui, na sua crucificação, que nós precisamos, meus irmãos, testemunhar e orar até o fim pela conversão e salvação das pessoas. Por quê? Porque qualquer pessoa pode se converter, amém? E a oportunidade de conversão e salvação vai até o fim da vida, até o último segundo da vida. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou, porque Jesus, ele testemunhou aqui para as pessoas. As pessoas estavam insultando Jesus, as pessoas estavam maltratando Jesus, e
agredindo, humilhando. E como é que Jesus reagiu a tudo isso? Jesus reage fazendo o bem. Jesus reage aos insultos orando pelas pessoas. O texto que nós lemos diz que todas as pessoas humilhando, blasfemando, desce, você não é o Cristo, não é nada, viu, mentiroso, pá. E aí diz que Jesus foi crucificado junto com aqueles homens, e na cruz ele orou e fez uma oração. Que oração ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até o último momento, as pessoas rebeldes, Jesus ora por elas. Jesus testemunha. E aqueles ladrões, eles vêm olhando tudo isso. Aqueles dois estão também blasfemando, e eles vêm olhando. E aí um deles, ele olha e começa a dizer assim: alguma coisa está errada aqui. Eu mereço estar aqui. Mas esse daí, esse não merece estar aqui. Esse está aqui por quê? Ele não merece estar aqui, ele não precisava estar aqui, mas ele está aqui. Ele está aqui porque ele está entregando a si mesmo e dando sua vida por nós, porque todo mundo dizia: desce, salva a ti mesmo e salva a nós. E esse homem começou a perceber alguma coisa diferente. O testemunho de Jesus, as ações de Jesus, as palavras de Jesus do Evangelho foram penetrando naquele homem, aquelas orações de Jesus foram alcançando aquele homem, e ele então, no último momento da sua vida, de uma vida de maldades, ele entrega a sua vida para Jesus. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós devemos testemunhar e orar até o fim pela conversão e salvação das pessoas. Não desista de orar, amém, irmão? Porque a tentação no coração da gente é dizer assim: esse aí não tem jeito, esses aí não se salvam, olha o que é esse pessoal aí, não vou nem testemunhar, não vou nem orar por eles. Mas, irmãos, nós temos que ter fé no Evangelho, e o Evangelho é poderoso para transformar até o coração mais perdido, mais embrutecido, mais endurecido. O Espírito Santo de Deus pode convencer a pessoa mais empedrada do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa pode vir a se converter. Então, não podemos deixar de testemunhar e orar pelas pessoas até o fim. É isso que Jesus nos ensina aqui, o exemplo dele. Se tem alguém que você ora, meu irmão, ou que você perdeu a esperança, hoje eu quero encorajar você a ore. Se coloque diante de Deus e diz assim: Pai, salva essa pessoa. Pai, perdoa. Pai, salva essa pessoa. Eu estou aqui orando, eu vou voltar a orar por ela, porque para o Senhor não tem nada impossível. Porque esse ladrão era a pessoa mais improvável, na hora mais improvável, e ele se converteu a Jesus. E a quarta lição da conversão aqui desse homem, meus irmãos, preste atenção, é que o Evangelho aqui nos ensina que a salvação de Deus precisa ser recebida nessa vida aqui. A salvação de Deus precisa ser recebida nessa vida aqui. Existe chance de conversão e salvação depois da morte?
E o que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é que depois da morte não existe mais chance de conversão e de salvação para uma pessoa que se perdeu. Não existe. A salvação precisa ser recebida aqui. Porque a história nos fala de quantos ladrões? Quantos foram crucificados ao lado de Jesus? 2. A gente sempre lembra aquilo que o pessoal chama de bom ladrão, né? Bom ladrão, né? Que ele se converteu, né? Mas não sei se existe bom ladrão. Eu acho que o bom ladrão é o que deixou de ser ladrão, né, irmãos? Então, amém? Então, né? Mas tem 2 ladrões. Para um, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro? A gente esquece do outro. O outro viu tudo também. O outro, ele assistiu a tudo. Tudo o que o seu amigo e companheiro viu, ele também viu. Aí os 2 estão blasfemando e de repente um se converte e ele fala para o amigo dele, fala assim: você não teme a Deus? Porque a gente está aqui pagando aquilo que os nossos atos merecem. Ele se arrependeu verdadeiramente, ele reconheceu sua vida de erro, e o outro continuava resistindo e blasfemando. E Jesus não diz: não, mas está tudo certo, viu? Fiquem tranquilos, porque isso aqui é só... Jesus diz apenas para um, aquele que creu e que se arrependeu. Para esse, Jesus diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sobre o outro, Jesus se silencia. Meus irmãos, o que essa história nos ensina, e o Evangelho nos ensina, é que qualquer pessoa pode se arrepender, crer, se converter e ser salva. A oportunidade está aberta até o fim da vida. Nós, por isso, precisamos testemunhar e orar pelas pessoas com perseverança até o fim. Semear essa palavra até o fim. Mas tem um fim. A oportunidade da salvação tem um fim. E a salvação de Deus para as nossas vidas precisa ser recebida nessa vida aqui. A palavra, meus irmãos, de Deus, ela não apoia a ideia de que pode haver chance de conversão e salvação depois da morte. Existem doutrinas que ensinam isso, mas não tem o apoio da Escritura para apoiar esse tipo de ensino. Por exemplo, purgatório, a doutrina do purgatório. Não existe o apoio da Escritura para apoiar a doutrina do purgatório, que diz assim: não, depois a pessoa lá, com o sofrimento dela, ela consegue purgar seus pecados depois da morte. Mas não existe. E nós precisamos alertar isso e falar para as pessoas: você precisa tomar uma decisão enquanto é tempo. A doutrina da reencarnação é uma doutrina muito popular, mas não tem o apoio da Escritura, porque a reencarnação a pessoa morre, volta, e num processo longo de reencarnações ela vai também se purificando. Mas essa doutrina existe, mas ela não tem apoio da Escritura. A palavra de Deus diz que, em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, vou pedir para abrir lá a sua Bíblia, lá, Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. Lembra dessa parábola? Lucas 16, a partir do verso 19,
diz assim que, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, ele era extravagante, ele se vestia de vermelho, assim, você entendeu? Ele era um sujeito carnavalesco, né? Ele se vestia assim, ele era extravagante, de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Olha o funk, ostentação aí, irmãos, aquela coisa, ele se vestia com toda aquela ostentação, e ele não é que ele fazia assim, vai ter o aniversário de 70 anos da vovó, vamos fazer um festão. A Bíblia fala que ele fazia festão todos os dias, e ele se vestia com aquela pompa, aquela ostentação, aquela coisa pomposa, vermelho, com púrpura, linho finíssimo, todos os dias. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Mas ele não ganhava nem as migalhas. Quando ele tentava mexer no lixo do rico para pegar comida, o cara jogava os cachorros em cima dele. Porque aquele homem, aquele Lázaro, aquele mendigo, aquele pobre, aquele miserável, não existia para aquele homem. Ele era um homem egoísta, perverso. Ele só pensava em si, na sua pompa. E ele desprezava completamente aquele outro ser humano, a sua dor, e nem as migalhas, e ele que tinha tanto, todo dia festa, não dava nem migalha, ele desprezava o Lázaro. E aconteceu, verso 22, que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. Verso 23, no inferno, isso aqui é Jesus contando, tá, irmãos? Não sou eu. É o Jesus de amor, amém? Mas porque Jesus está falando de uma realidade. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Preste atenção nesse pedido desse homem agora. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Olha que curioso, ele não vai para o inferno, e no inferno ele fala assim: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, eu fui um louco na outra vida, me perdoa. Ele não pede para sair do inferno. Você percebeu que ele não pede para sair do inferno? O que ele pede? Ele pede para o Abraão mandar o Lázaro para o inferno para servir ele. De tão duro de coração que é. Porque o Lázaro para ele não é nada. Não era na vida e continua não sendo nada depois da morte. O Lázaro é o nada. Pai Abraão, manda o Lázaro vir para o inferno, para ser meu empregado aqui, para molhar o dedo e me refrescar, para ele ser o meu ar-condicionado, me abanar. Espera aí, você quer que o meu filho vá para o inferno para te servir? Sim, eu quero. Ele mudou o coração dele ou não? Fala para mim, esse homem, quando ele foi para o inferno, ele se arrependeu? Ele não mudou o seu coração. A atitude dele que ele tinha em vida, ele continua tendo depois da morte. É por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, nos alerta e diz que a chance de arrependimento é nesta vida. Depois que alguém morre, a chance da pessoa cair em si termina. Porque
O arrependimento é obra do Espírito Santo na vida, no coração de um ser humano. Nesta vida há chance. Nesta vida o Espírito de Deus diz assim: pare com isso. Nesta vida o Espírito de Deus diz assim: você precisa mudar. Não vá por esse caminho. O Espírito Santo de Deus fala ao coração de todo ser humano, porque a promessa de Jesus é que quando Ele enviasse o seu Espírito, o Espírito ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque a ideia que às vezes a gente tem é que uma pessoa vai para o inferno, no inferno ela vai ficar clamando por misericórdia. Não vai. A palavra de Deus diz, Jesus diz nas parábolas que no inferno vai ser um lugar de choro e de ranger de... Não é isso que diz a palavra? Lá haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento, choro e ranger de dentes. Meu irmão, toda vez na Bíblia que aparece a expressão ranger de dentes, é uma expressão, é uma parábola para falar de ódio, de raiva, de revolta, toda vez. Então, Jesus está dizendo assim, quando lá no inferno haverá choro e ranger de dentes, as pessoas não vão estar lá arrependidas do que fizeram nessa vida, porque senão Deus seria perverso, né? Pessoas arrependidas e Deus mantendo lá, não. O que vai acontecer lá é que as pessoas estarão lá com sofrimento e com ódio crescente, ranger de dentes, elas vão blasfemar cada vez mais. Por isso que não é porque Deus é mau, que a chance de salvação está nessa vida aqui, irmãos, e não tem chance lá. Não é porque Deus é mau, mas é porque quando a gente atravessa essa linha, a chance de arrependimento termina. E acontece como aconteceu com esse homem aqui, que vai para o inferno, mas no inferno ele continua tendo a mesma atitude de desprezo pelo outro ser humano que ele tinha em vida, e dizendo: pai Abraão, manda que esse nada aí desça aqui, venha pegar fogo aqui embaixo, para me servir. Olha como ele é um homem duro de coração e continua duro de coração depois da vida, depois da morte. Então, meu irmão, a quarta lição é essa, que a salvação de Deus precisa ser recebida por nós nessa vida. E a parábola continua dizendo que o pai Abraão fala para ele assim: olha, existe um grande abismo daqui para lá, de modo que os que querem passar daqui para lá não podem, os de lá para cá não podem, não tem como transpor esse abismo mais. Esse abismo só pode ser transposto enquanto nós estamos vivendo nesta vida aqui. Por isso eu encerro com a exortação da palavra de Deus para todos nós. E eu quero encerrar. Queria ler, vamos abrir lá em Isaías, dá para abrir lá, Sofia? Isaías 55, o verso 6 e o verso 7. Isaías 55, verso 6 e verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus, e por isso a palavra dá essa exortação. Busquem o Senhor enquanto o quê, irmãos? Enquanto Ele pode ser encontrado. Porque chega um momento na vida, quando a gente atravessa a linha da morte, e o Senhor não pode mais ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está, o quê? Perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, como aquele ladrão, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aproveitar no dia que se chama hoje a oportunidade de salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, diz Hebreus, não endureçais o vosso coração.
porque a oportunidade da salvação de Deus precisa ser recebida nessa vida. Porque foi para aquele homem que creu e que se arrependeu que Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Queria convidar você a ficar em pé, a você fechar os seus olhos. Você que está em casa também, não sei se tem alguém assistindo de casa agora, não importa o dia, não importa a hora, você está assistindo agora. Você já tomou uma decisão por Jesus na sua vida? Como aquele homem fez aquela oração, entregando sua vida, seu destino nas mãos de Jesus, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então fecha os teus olhos e no teu coração, se você ainda não fez essa oração, faça essa oração agora. Faça essa oração agora. Tome essa decisão por Jesus agora. Porque é nessa vida, meus irmãos, que nós temos que dar as respostas que Deus pede de nós. É nessa vida. Nós temos que dar as respostas. E que você no teu coração, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, ou você que está em casa, é uma oração simples. O ladrão na cruz não fez uma oração de meia hora. O ladrão na cruz fez uma oração de uma frase: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, eu reconheço, Senhor, que eu sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, o castigo que os meus atos merecem. Eu reconheço o castigo que os meus atos merecem, porque eu sei que eu não sou bom, mas hoje eu me entrego a Ti, Senhor. Hoje eu entrego a minha vida a Ti. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo, meu irmão, porque as decisões da vida eterna, elas precisam ser tomadas aqui nesta